Fascinating. É isso aí, galera, mais um vídeo com o melhor da década. Se você é fã dos anos 80, não deixe de se inscrever aqui e acompanhar essa viagem no tempo com os discos, músicas, as melhores bandas dos anos 80 que fizeram história da nossa infância e adolescência. Não deixe de se inscrever. E agora comemorando mais uma efeméride da música, mais um clássico dos anos 80, completando 37 anos, uma das melhores músicas da década. Mas antes de entrar na música propriamente dita, falar um pouquinho da banda, como se conheceram os integrantes dessa banda, aqueles encontros casuais que podem mudar a história da música, galera. É muito interessante que o encontro casual mudou tudo. O Neil Tennant, que era o editor da Smash Hits, estava levando seu teclado para consertar numa loja ali na Kings Road, na região de Chelsea, ali em Londres. Chegando na loja, ele acaba conhecendo uma outra pessoa que está levando o sintetizador para consertar também, está vendo lá os sintetizadores, e aí eles começam a bater o papo. Essa outra pessoa era o Chris Lowe, que depois formaria com ele os Pet Shop Boys, né? Ali naquele momento eles começaram a conversar sobre música eletrônica, sobre seu interesse por música dançante, e dali, daquele encontro casual, nasce a maior dupla de todos os tempos, né? Já está no Guinness Book como a dupla que mais vendeu discos na história da música, reconhecida como a maior dupla de todos os tempos. Nesse encontro casual nasceram os Pet Shop Boys, e a partir dali eles começaram a compor, a preparar suas músicas, e a primeira música delas foi West End Girls, que a gente vai comentar hoje, os 37 anos. Como eu disse, o Neil Tennant era editor da revista Smash Hits e ele tinha mais contato com bandas e tal. Ele estava fazendo uma entrevista com o Sting do Police lá em Nova York. Ele aproveitou para marcar um papo com o Bobby Orlando, porque ele tinha esse contato com bandas, com produtores, e isso ajudou muito ali na formação dos Pet Shop Boys. Aí ele conversou com o Bobby Orlando, apresentou a demo tape de West End Girls. O Bobby Orlando gostou e falou, não, vamos produzir esse duo. E ficou com aquela cara ainda, porque o Bobby Orlando, ele era meio produtor de umas coisas mais disco, tecnopop com levada disco, como a Divine, que fez aquele plágio gigantesco de Blue Monday do New Order. Mas um dia eu comento sobre Love Reaction da Divine, com esse plágio histórico de Blue Monday. Então ele era produtor da Divine, ele era produtor do The Flirts, que eram bandas que estavam começando o tecnopop, mas com muita influência da disco music, né? Entanto que o The Flirts é uma banda americana com pegada quase de italo disco. É muito engraçado isso, que é a cara do Bobby Orlando, ou Bobby O, como era conhecido também. Aí eles fizeram uma versão, a primeira versão de West End Girls tem essa cara meio disco com tecnopop. E logo depois, né, eles fazem uma nova versão, inclusive. Eles pegam essa versão de West End Girls e misturam, gravam um mashup, né, um mix, um medley com Sunglasses at Night do Corey Hart, que saiu uma outra versão bem diferente, e eles colocaram o nome, inclusive, de West End Sunglasses. Que aliás acho que ficaria melhor do que West End Sunglasses, ficaria West End at Night. Além de combinar melhor, ficaria a ver com a letra da música, né? Acho que ficaria mais legal. Mas aí, essa foi a primeira versão. Nesse meio tempo, né, entre a primeira versão e a segunda versão, eles começam assinam um contrato com a EMI, né, e já começam a fazer uma outra linha musical com outro single que sai antes de lançar o primeiro álbum e antes de lançar a segunda versão de West End Girls. O Pet Shop Boys lançou um single no meio que foi Opportunities, música maravilhosa dos Pet Shop Boys, toca também bastante na pista Autobahn, Opportunities, e que, por incrível que pareça, em 2021 voltou ao topo da parada, ficou 3 semanas no primeiro lugar, porque teve uma propaganda lá, né, nos Estados Unidos, num dos momentos mais históricos lá do esporte americano, né, o Super Bowl, passou a propaganda e a música voltou a ser a mais baixada, ficou em 3 semanas de fevereiro, agora, há pouco tempo atrás, em 2021, em primeiro lugar. A primeira vez que o Opportunities ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos foi em 2021, coisa incrível, detalhe interessante, mas só para abreviar essa história aí de Opportunities. Então eles tinham gravado já a primeira versão, gravaram Opportunities, e aí eles contratam o Stephen Hague. Stephen Hague era um cara que já estava trabalhando com o MD, que lançou o Crush, álbum maravilhoso do MD, estava na produção do Crush.
E depois ele começou a produzir outras bandas, né? Depois do Pet Shop Boys, ele foi produzir o Erasure no Innocents, né? Com a Little Respect. Foi produzir o New Order com True Faith. Virou um cara genial, e aí um dos primeiros trabalhos dele tinha sido com o MD, e o Pet Shop Boys contrata ele para fazer a nova versão de West End Girls. Essa nova versão sai exatamente no álbum, né, no Please. Na primeira versão sai no single de 85, eles lançam um single ainda em outubro de 85, e depois a Radio Version que entra no Please, a versão 7 polegadas. Mas a parte melhor dessa história é quando ele lança a versão 12. A versão 12 é maravilhosa, né? Que eu gosto de tocar muito na pista Autobahn. A versão 12 de West End Girls é Dance Mix. Eu gosto demais dessa versão e é a que mais agita a pista Autobahn. Com essa capa maravilhosa, e tem um lado B muito indicado que eu comento lá quando eu faço comentário do álbum Please, que é a Man Could Get Arrested. Lado B também super indicado desse single de West End Girls. Versão que inclusive tem uma estrofe a mais. You can find a place that no one knows, where money talks and streets are gold. Someone stands in every door and if they speak they break the law. Ainda saiu uma terceira versão, né? Dessa nova versão, na verdade a quarta contando as primeiras lá. Saiu no Disco, o Disco que era uma coletânea dos primeiros singles dos Pet Shop Boys, que saíram do primeiro álbum do Please, né? Tem quatro singles, versões remix aqui, além de Paninaru e In The Night, que são B-sides também, versão remix no Disco, que era essa meio coletânea do primeiro álbum dos Pet Shop Boys e alguns B-sides. A versão de West End Girls aqui, que chama Disco Mix, eu já não gosto tanto de tocar, adoro a versão, adoro a música, mas pra pista ela não fica tão legal quanto a Dance Mix lançada no single original de West End Girls. Essa versão acabou, essa nova versão de West End Girls com Stephen Hague acabou dominando as paradas de todo mundo, né? Chegou ao primeiro lugar na Inglaterra, na Noruega, na Suécia, na Holanda, na Bélgica, França, atravessou o Atlântico, chegou no primeiro lugar nos Estados Unidos, no Canadá e, claro, fez muito sucesso aqui. Essa Radio Version depois começou a tocar a Dance Version também nas pistas de todo o Brasil. Virou um grande hit dos Pet Shop Boys. E tem um detalhe, né? Também há pouco tempo, final de 2020, faz 4 meses aí, o The Guardian, que é um dos melhores jornais de todo o mundo, um jornal britânico que fala de política, fala de música, fala de ciência. Eu gosto muito do The Guardian, de dar uma lida nele pelo menos algumas vezes por semana, eu gosto de ler o The Guardian. E o The Guardian elegeu no final do ano passado as 200 músicas que lideraram o top, as 200 melhores músicas que lideraram o top, que ficaram no top 1, né, da Inglaterra. E adivinhem quem ganhou? O West End Girls foi eleita, né, pelos leitores do The Guardian como a melhor número 1 da história. Entre os 200 primeiros lugares, West End Girls ganhou o primeiro lugar como o melhor número 1 da história. Então nada mais justo do que comentar a música aqui. Outro detalhe maravilhoso são as letras dos Pet Shop Boys, né? Os Pet Shop Boys têm uma capacidade que poucas bandas no mundo têm de casar música dançante com letra política e social. Eles conseguem, além das letras realistas do dia a dia, eles conseguem colocar crítica social, o seu posicionamento político em todas as letras ali, mesmo sendo dançantes. Uma das coisas mais legais que o Pet Shop Boys colocaram, botaram a gente para dançar e pensar. Na hora de também fazer isso em algumas músicas, mas o Pet Shop Boys consegue isso com precisão. E a própria West End Girls já começa, a primeira música dos Pet Shop Boys já começa com esse protesto social. É legal contar a história da letra e o que quer dizer West End Girls e East End Boys que ele canta. Na verdade ele está descrevendo ali como é que funciona a noite cultural de Londres, né? West End, que é a zona oeste de Londres, digamos assim, tem tudo, né? Tem bares, teatro, baladas, restaurantes, tudo de opção cultural para a juventude. Na zona leste de Londres, que é o East End, não tem nada, não tem opções culturais, então o pessoal precisa sair da zona leste para ir para a zona oeste para curtir uma balada, para curtir tudo, né? Teatros e tal, as melhores opções culturais estão todas do lado da Zona Oeste. Então já começa essa crítica social, nessa diferenciação de como é tratada a juventude da Zona Leste, como é tratada a juventude da Zona Oeste, essa diferenciação. Já faz primeiro essa crítica social com um rap, né? Ele já coloca um rap ali que é muito interessante, que ele já tinha na primeira versão essa ideia de fazer um rap com accent britânico, né? Com um sotaque britânico. Essa era a ideia de fazer. Então ele é um pouco diferente, né?
Depois ele foi dando uma mudada na música, mas ele ainda manteve um pouco desse rap que a gente pode perceber na música. When, why, what, how much have you got? Have you got it together? So how often which you choose, a hard or soft option? Além disso, tem outra parte que é genial da letra, nas minhas partes preferidas da letra de West End Girls. Ele simplesmente descreve a viagem de trem mais importante do século XX. Ele está falando da história quando o Lenin pega o trem no Lago Geneva e vai para a estação Finlândia. No trecho In every city and every nation, from Lake Geneva to the Finland Station, ele está contando exatamente a viagem que o Lenin fez para liderar a Revolução Russa. O Lenin sai do Lake Geneva, vai para a Finland Station, que é a primeira estação da Rússia, em São Petersburgo. Quando ele chega lá em abril de 1917, faz aquele discurso histórico em frente à estação Finlândia, junto com os trabalhadores, e começa todo o processo revolucionário ali, a derrubada do czar, a derrubada do governo provisório mais tarde, com a Revolução Russa. Todo esse momento histórico está descrito ali nessa frase, e aliás, né, ele se baseou inclusive num livro, né, ele teve a ideia lendo um livro que chama To the Finland Station, que é um livro também maravilhoso, To the Finland Station, conta um pouco da história, e ele colocou isso na letra. E exatamente nessa parte, no clipe, o clipe é um capítulo à parte, né? No videoclipe, quando ele conta essa parte, quando ele canta essa parte do Lenin e tal, ele está exatamente muito ligado ao que ele está falando na letra, aparece no clipe, na luta social, né? A posicionamento político deles. Exatamente nessa parte, aparece um carro passando em frente a Embaixada da África do Sul, onde está tendo uma manifestação gigantesca contra o apartheid, contra o racismo na África do Sul. Maravilhoso, ele já mostra bem o posicionamento político dos Pet Shop Boys. Podem reparar que no clipe, exatamente nessa hora que está tocando, e ele falando do Lenin, da viagem revolucionária do Lenin, que mudou a história do século XX, ele está passando em frente à Embaixada Sul-Africana lutando, e está tendo um protesto contra o apartheid. Além de tudo isso, os Pet Shop Boys é uma das minhas bandas preferidas, porque eu acho o melhor show do mundo. Junto com o Kraftwerk, cada um por sua razão, eu acho os melhores shows do mundo. E o show do Pet Shop Boys, galera, você já está acostumado a ver show de banda, não espere que ele só a banda tocando, não. O show do Pet Shop Boys é um espetáculo. É como se estivesse na Broadway. Eles têm uma capacidade de organizar um show, de pensar em cada detalhe, com dançarinos, com decoração, né, com todos os movimentos sincronizados com as músicas. É um espetáculo. Se tiver a oportunidade de ir no show do Pet Shop Boys, seja no Brasil, seja fora do Brasil, quando tudo isso passar, você puder ir no show, vá no show dos Pet Shop Boys. Quem já viu sabe o que eu estou falando, que é um dos melhores shows do mundo. Por isso que eu considero os melhores shows do mundo. Eles têm uma capacidade de casar pop e arte. É o Andy Warhol musical. Eles conseguem fazer esse casamento de pop e arte como ninguém. É uma banda que consegue fazer isso perfeitamente. Então eu considero o Pet Shop Boys a melhor banda pop art. E, diríamos, um dos melhores shows do mundo, na minha opinião, o melhor show do mundo ao lado do Kraftwerk. Um detalhe interessante do videoclipe, que eu até esqueci de contar, do videoclipe, da música em si, é que nessa nova versão que o Stephen Hague gravou, eles foram, o Chris Lowe e o Stephen Hague pegaram um Walkman, foram para a rua, em frente à gravadora, né, e gravaram as pessoas passando, os carros buzinando. Então aquele comecinho da música, como se fosse um sample da rua, é mais ou menos isso que eles fizeram, né? Como se fosse um sample. Eles foram com o Walkman da Sony ainda, aquele oficial da Sony da época, gravaram as pessoas na rua passando, os carros buzinando, e colocaram isso logo na abertura da música para descrever como era a vida na cidade de Londres. O videoclipe é uma ode a uma das melhores cidades do mundo, eu acho maravilhosa Londres. Então eles aparecem em Westminster, eles mostram lá a estação Waterloo, eles mostram vários lugares de Londres, né? Eu acho maravilhoso o videoclipe. Então, para a gente reviver, quem já conhece Londres, reviver, relembrar alguns momentos maravilhosos dessa cidade, né? E também ver um pouquinho da noite de Londres. Eu acho maravilhoso o videoclipe, mostra várias cenas como essa que eu falei, em frente à Embaixada da África do Sul, fazendo um protesto contra o apartheid, mais uma das coisas geniais dos Pet Shop Boys. Mas como eu falei, como eu acabei de falar, é um dos melhores shows do mundo, nada como terminar esse vídeo com um trechinho do Pet Shop Boys ao vivo. Maravilhoso.
finished.